Bom, pessoal, tivemos aí mais uma rodada da Summer League acontecendo, rodada de sábado, né? Tivemos aí 8 jogos, né? 3, 6, exatamente. Tivemos mais 8 jogos rolando. Uma rodada interessante, né, cara? Com uma estreia aí do Dylan Harper. Tivemos ele encarando o Cooper Flag no grande jogo da rodada, né, Spurs contra Dallas. Tivemos Hansen Young novamente em quadra. O Jokic chinês voltou, né, a jogar depois da ótima estreia que ele fez contra o Golden State na sexta. Tivemos Mãozinha dando show. Mãozinha Pereira teve uma grande atuação. Teve ainda Terrence Shannon jogando muito por Minnesota. Teve Bronny James jogando hoje. Tivemos uma rodada interessante. Tivemos a reedição das finais da NBA. Oklahoma e Indiana Pacers. Minnesota e Denver foi um jogo bem legal também por conta da rivalidade entre as duas franquias. Anthony Edwards estava lá na quadra. Então foi bem legal ali o jogo. Então foi uma rodada com muita coisa legal rolando. E aí nesse vídeo eu vou dar uma passadinha por cada um dos jogos, dar os meus pitaquinhos sobre cada uma das 8 partidas que rolaram aí nesse sabadão. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar com o jogo que encerrou a rodada, que foi Blazers contra Memphis. Eu vou deixar Dallas e Spurs pro final, porque foi o creme de la creme da rodada, né? Foi o melhor da rodada. Então, como eu sou da escola João Kleber de entretenimento, vou deixar o melhor pro final. Vou guardar o melhor pro final. Então, Dallas e Spurs eu vou deixar para falar no último bloco. Eu vou começar com Blazers e Memphis, que foi um jogo bem legal, tá? Jogo onde Portland liderou durante a maior parte do tempo, né? Conseguiu fechar os 3 primeiros quartos na frente. Entrou no quarto período vencendo por 2 pontos. Só que aí, velho, no último quarto, o menino Jalen Wells botou a bolinha debaixo do braço, fez um baita no quarto período, comandou ali o Maran de 25-5. 25-5. E aí o Memphis não só virou, mas como botou 16 pontos de vantagem também. E aí, ali nos últimos 3 minutos mais ou menos, o Memphis só administrou e conseguiu garantir a vitória. 96-86 foi o placar final. Belíssima virada aí do Memphis. Uma virada liderada, como eu já falei, pelo Jalen Wells, né, que fechou o jogo com 23 pontos, 7 rebotes, 3 assistências. Ele foi o grande destaque aí do jogo. Cam Spencer também fez um jogo bem bom pelo lado de Memphis, com 17 pontos, 2 bolas de 3 convertidas. Inclusive, no primeiro quarto, ele conseguiu uma baita jogada de 4 pontos ali. Jogadaça. O Armando Bacot, pivôzão de Memphis, fez um jogo muito bom. Duplo-duplo de 14 pontos, 12 rebotes, com 4 tocos e 6 rebotes ofensivos. Armando Bacot fez um jogo bem dominante ali no garrafão, tendo, né, como seu matchup o Hansen Young, que não foi tão brilhante como foi no jogo contra o Golden State, até porque nível de enfrentamento bem maior, né? Esse time do Memphis é muito melhor do que o time do Warriors na Summer League. O time do Warriors da Summer League é uma coisa, cara, grotesca, né? O time do Memphis é mais arrumadinho, e aí o menino Hansen teve mais dificuldade, né? Não conseguiu pegar muito rebote, foram apenas 5 rebotes. Teve uma dificuldade ali para vencer os duelos ali na tábua, como diria Zé Boquinha, Little Mouth.
Então ele teve dificuldades ali nos rebotes. Na defesa ele também não conseguiu ser tão eficiente assim. No geral, não gostei muito do que eu vi dele na defesa hoje. Ofensivamente ele teve alguns momentos bons, né? Meteu ali um pôster absurdo em cima ali de um dos bigs do Memphis. Conseguiu ali no comecinho do jogo uma ótima jogada ali, né? Um giro muito bonito ali. Então ele teve ali alguns lampejos no ataque, distribuiu alguns bons passes, foram 3 assistências. Mas no geral foi um jogo, em comparação com o jogo de sexta, foi uma atuação abaixo, né? 5 turnovers, não acertou nenhuma bola de 3 e tal, né? Só 5 rebotes pegos. Uma atuação um pouquinho abaixo aí do Hansen Young, mas é Summer League, né, gente? Assim como não era pra se empolgar tanto com o que ele fez contra o Golden State, também não é pra se desesperar com um jogo um pouquinho abaixo que ele fez hoje. É Summer League. Fiquei empolgado com a atuação dele de sexta? Fiquei. Admito que fiquei. Fiquei encantado pelo Jokic chinês? Fiquei. Mas, cara, é Summer League. É Summer League. É sempre bom administrar a sua empolgação e a sua decepção. Summer League não tem porquê ser extremista com Summer League. Quem foi bem pelo lado de Portland, foi muito bem mesmo, foi o Cid Sissoko, né? O moleque aí veio para 20 pontos, uma atuação bem forte, muito eficiente nos arremessos. Gostei bastante do que eu vi dele. O Book Knight teve um bom primeiro tempo também. Gostei. Caleb Love também apareceu. Mas, por exemplo, o Ryan Huppert, que, né, fez um jogo muito bom na sexta, hoje deixou muito a desejar. Ele, o próprio Hansen Young, os dois ali, não foram tão bem hoje como foram no jogo de sexta, né? Então, enfim, uma bela vitória de Memphis, vitória de virada, excelente resultado. E o Jalen Wells, ele é bom pra caralho. Esse moleque é muito bom, mano. Jogadorzaço, cara. Tomara que nessa temporada ele não sofra com lesões e se mantenha evoluindo, porque o potencial do Jalen Wells é bem interessante. Era um moleque que ninguém falava na época do draft, né? Eu lembro que a escolha do Memphis ali passou totalmente abaixo do radar, ninguém falou nada sobre o Jalen Wells. E aí, o moleque estreou, fez uma temporada muito boa. Na minha opinião, durante um bom tempo ali, ele liderou a corrida para Roy, né? Claro, ali no final, o Stephen Castle realmente deu uma desgarrada. Mas, cara, o Jalen Wells, até o meio mais ou menos da regular, cara, ele era pra mim o novato do ano. Só que aí veio a lesão no final ali da temporada, ele perdeu ali os últimos jogos, não jogou playoff, né? Mas, cara, o saldo da primeira temporada dele foi bem positivo. E, mano, nessa Summer League a gente tá vendo um Jalen Wells sobrando. Sobrando. E hoje foi o grande nome, jogou muito. Gosto muito desse moleque, mano. Gosto muito mesmo desse moleque. Importante salientar que Memphis não teve Didi Jackson, né? Didi Jackson não jogou. Cedric Coward ainda não fez a sua estreia na Summer League. Javon Small também não jogou, né? O Small e o Coward vieram desse último draft. Então o Memphis estava desfalcado e mesmo assim conseguiu aí a virada e, né, a vitória. Falando sobre Minnesota e Denver, vitória de Minnesota por 94-83. Uma grande atuação de Terrence Shannon Jr., que é um moleque aí que precisa ter mais minutos nessa temporada. O Chris Finch precisa dar mais minutos de quadra pro Terrence Shannon. O moleque é muito bom, muito bom. E nos minutos que ele teve durante a regular passada, que foram minutos bem escassos, né? Chris Finch deu uma meio que subutilizou tanto ele como o Rob Dillingham. Nos escassos minutos que ele teve, ele jogou bem pra caramba. Então, eu acho que é um moleque que tem tudo pra crescer nessa temporada e, mano, sobrando também na Summer League.
sobrando. Hoje, 24 pontos, 7 rebotes, 5 bolas de 3, colecionando highlights, metendo dunk, mano. Jogo absurdo, o Terce Shannon liderando a vitória aí do Memphis, do Minnesota, perdão. Rob Dillingham fez um jogo bom, assim, não foi nada espetacular, mas foi um jogo bom, melhor do que ele fez na estreia. 15 pontos, 9 assistências para ele, com 2 bolas de 3, 3 steals no jogo. Foi bem. Tristan Newton teve um bom jogo ali vindo do banco. Quem ficou abaixo, né, foi o Beringer, né? Beringer, que teve uma estreia absurda contra o Pelicans, né? 7 tocos, uma coisa fantástica. Hoje foi um pouco mais contido. 7 pontinhos, 1 toco, 7 rebotes, uma atuação mais mais ou menos ali do Beringer. 2 de 3 no field goal, não foi tão participativo no ataque. Jalen Clark hoje ficou bem abaixo, né? Na defesa ele teve um bom desempenho, mas ofensivamente muito pouco útil. E o Leonard Miller também bem abaixo, ele que também fez uma estreia bem boa, né? Mas no final venceu aí o Minnesota, boa vitória para cima de Denver. Denver nem na Summer League consegue vencer o Minnesota, né? Impressionante como que o Minnesota realmente virou a criptonita de Denver. O surreal. Sobre Lakers e New Orleans, Leicão venceu por 94-81. Lakers que teve ali o LeBron James na arquibancada, né? Papai LeBron foi ali prestigiar o seu filho jogar. Jogou bem, inclusive, o Bronny, tá? Gostei do jogo do Bronny. 14 pontinhos aí pra ele, 2 roubos de bola, 1 bloqueio, matou uma bolinha de 3. Jogou bem, né? O grande destaque foi o Cole Sweater, o Mr. Summer League aí. Entregou mais um grande jogo. 21 pontos com 10 rebotes, 4 bolas de 3. O Bazley também teve um jogo bem bom de 12 pontos e 5 tocos com 10 rebotes. Né? O Bazley é outro que dominante na Summer League. Ele é um moleque que pode acabar pegando um contrato two-way com alguém, viu? O moleque tá jogando bem, cara, o Bazley. Jogando bem. Eu que vi bastante do começo de carreira dele lá no Thunder e tal. Cara, é nítida a evolução do Bazley. Né? Hoje é um jogador bem melhor do que era na época do Thunder. Acho que pode ser que algum time ainda dê um two-wayzinho pra ele. Tá fazendo uma Summer League bem legal. O Christian Coloco fez um jogo bom também. 13 pontos, 3 tocos ali. Um jogo bom. E a vitória veio, né? Pelo lado de New Orleans, tivemos Derrick Queen com um duplo-duplo, 12 pontos e 3 rebotes, mas muito ineficiente no ataque. Muito ineficiente. Jeremiah Fears, tijoleiro, construiu realmente uma casa hoje o Jeremiah Fears. 5 de 21 nos arremessos, 1 de 7 para 3 pontos. Uma atuação muito ruim do Jeremiah. Antonio Reeves fez um bom jogo. Antonio Reeves veio para 20 pontos, foi o cestinho aí do Pelicans. Mas, assim, Derrick Queen, Jeremiah Fears, que eram, né, os grandes atrativos aí do Pelicans aí no jogo, né, não entregaram boas atuações, não. Por falar na participação do LeBron aí, né, o LeBron tava ali na arquibancada, convidaram o LeBron para participar da transmissão e tal, para falar um pouquinho sobre a situação dele com o Lakers, né, que tem gerado muita discussão, e o LeBron meteu que não tinha o que falar. Né? Então, relaçãozinha aí parece que não tá das melhores mesmo, hein? Caralho, o velho tá puto, tá chateado, hein? O velho está chateadinho. Meu Deus do céu, tá puto, o velho tá puto. Bom, seguindo aqui, tivemos Sacramento vencendo o Chicago Bulls por 109-92. Devin Carter foi o grande destaque do jogo. Devin Carter que não fez uma boa estreia, né? Mas hoje compensou. Baita atuação aí do segundo anista, 30 pontos para ele, 5 bolas de 3 com 3 roubos de bola.
Uma grande performance do bom Devin Carter, do bom jogador Devin Carter. Nick Clifford teve mais um jogo bom, ele que fez uma estreia boa por Sacramento e hoje jogou muito bem de novo, 19 pontos, 12 rebotes para ele com 5 assistências. Maxime Renaud teve uma atuação bem legal, ele que também fez uma estreia boa, entregou hoje 17 pontos. Uma bela vitória, cara, bela vitória do Kings para cima do Bulls, que teve o Mãozinha como um dos seus grandes destaques, né? O brasileiro Mãozinha foi titular e, mano, grande jogo do Mãozinha. Foram 15 pontos, 5 rebotes para ele, 3 bolas de 3 convertidas, algumas dunks espetaculares, né? Teve uma ali que ele pegou uma ponte aérea com o Kawamura que foi, mano, surreal. Uma atuação gigante do Mãozinha, dando aí as suas credenciais, muito seguro em quadra, muito confiante. Cara, uma bela apresentação. Belíssima apresentação do Mãozinha, gostei muito do que eu vi dele. O Noah Seng teve um jogo legal, assim, né? Melhor do que a estreia. 12 pontos, 10 rebotes para ele. O Freeman Liberty foi o grande destaque do Bulls com 21 pontos. Bulls que não teve nomes como Matas Buzelis, né? Buzelis não jogou. Foi desfalque, mas o Mãozinha substituiu bem o Matas Buzelis. Não foi pela ausência do Buzelis que o Bulls perdeu. O Bulls perdeu porque realmente o Kings foi muito bem e o Devin Carter, tava numa noite especial. Aí tivemos um dos jogos mais apertados aí da noite, que foi Hornets e Filadélfia. Charlotte venceu por 96-94, com direito a um bloco decisivo do Ryan Kalkbrenner, né? Pivôzão aí de segunda rodada do Hornets. Deu 4 tocos na partida e o último foi decisivo, né? Foi o que selou a vitória de Charlotte. KJ Simpson, juntamente com o Liam McNeely, foram os destaques ofensivos aí do time. McNeely, 14 pontos. Ele que já havia feito uma estreia muito boa. Hoje, como titular, foi muito bem. Foi titular porque o Conk-Nipper não jogou, né? E aí o McNeely pegou a vaga, jogou bem pra caramba. KJ Simpson veio para 19 pontos, uma ótima atuação do KJ. Tidjane Salaw teve mais um jogo bem produtivo. Não foi tão eficiente, mas foi produtivo, 16 pontos com 2 tocos. E uma ótima vitória, cara. Ótima vitória de Charlotte. Segunda vitória de Charlotte na Summer League, né? Com que teve ali o LaMelo Ball dando o ar da graça ali na arquibancada. LaMelo Ball sempre muito estiloso, né? Impressionante. Poucos na NBA tem a estileira do menino LaMelo. É meio brega? Cara, é meio brega, mas tem persona. É inegável que menino LaMelo, né, consegue impor a sua personalidade no seu estilo. Isso é inegável. Vamos lá, Oklahoma City Thunder conquistou aí uma boa vitória contra Indiana, né? No jogo 8 entre Thunder e Indiana. Thunder venceu o jogo 8, 104-85. Bela vitória aí, numa ótima atuação da molecada do Thunder. Brooks Bernheiser, né? Escolha de segunda rodada aí, teve uma atuação excelente. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Thunder na partida. 17 pontos com 6 roubos de bola. Ele que nos 2 primeiros jogos em Vegas soma 12 roubos de bola. Bernheiser mostrando aí que tem capacidade de contribuir na rotação de Oklahoma, especialmente na parte defensiva. Ofensivamente, cara, ele é bem limitado, assim, em termos de refino técnico mesmo, falta refino, mas defensivamente ele é bom, tá? Bernheiser é bom, dedicado, intenso, né? Bem estilo Daigneault. Daigneault com certeza vai adorar ter o Bernheiser no time, e ele tem se mostrado competente. Bem competente. Gostei muito do que eu vi dele hoje. Topic teve uma atuação na questão playmaker bem boa. Foram 10 assistências com só 3 turnovers. Então conseguiu distribuir bem o jogo. Foi horrível nos arremessos, mas distribuiu bem o jogo. Teve aí o Ajay Mitchell vindo para 13 pontos e 7 assistências. Chris Youngblood fez um ótimo jogo. Outro moleque que está se destacando muito na Summer League. 5 bolas de 3 para ele, né?
e num time como o Thunder, que precisa urgentemente de arremessadores, talvez o Youngblood possa ser aí uma opção a ser considerada, né? Então, olho nele aí também. Aí tivemos Cavaliers contra Milwaukee Bucks. Vitória do Cavs por 93-83, né? Cavs se recuperando da derrota na primeira rodada. Uma atuação muito boa aí do Nequan Tomlin, 22 pontos e 13 rebotes para ele. Jalen Tyson também teve um ótimo jogo de 18 pontos e 2 tocos. Uma atuação aí bem completinha dele, apesar de não ter ido tão bem nos arremessos, né? Mas conseguiu ir muito pro lance livre, foi bem agressivo. O Tyrese Proctor matou aí 3 bolas de 3, contribuiu também. Então, ótima vitória do Cavs. E aí, para finalizar, o crème de la crème da rodada, né? O duelo entre as duas primeiras escolhas do draft. Cooper Flag contra Dylan Harper, Dallas Mavericks contra San Antonio Spurs. Jogaço, tá? Jogo bem bom, bem pegado, bem intenso, né? E no fim, vitória de San Antonio por 76-69. Né? O Dylan Harper estreou já vencendo, né? E entregando uma boa atuação, né, cara? O Dylan Harper teve minutagem reduzida, né? Teve minutos bem controlados, jogou 19 minutos e entregou ótimas coisas nesses 19 minutos, né? Vimos ele conseguindo ótimas bandejas, ótimas infiltrações, operando bem no pick and roll, achando bons passes. A bola de 3 dele não caiu, 0 de 4 para 3 pontos, mas ele conseguiu criar ótimos arremessos, o que, né, é um sinal bem legal aí. Defensivamente, mano, baita jogo do Dylan Harper, conseguiu 2 roubos de bola, deu um baita de um toco ali no final do primeiro tempo, tocaço do Dylan Harper, e mano, muito ativo na defesa mano a mano, na defesa off-ball. Então, cara, foi uma baita estreia do Dylan Harper, ficou com aquele gostinho de quero mais, né, queria ter visto mais dele. Mas eu entendo que é importante ter uma minutagem controlada. Ele tá voltando de lesão, uma lesão na virilha. Então, é bem prudente por parte do Spurs dar essa controlada nos minutos do menino. Carter Bryant, defensivamente, foi um monstro. Um monstro, cara. Assim, trancou o Cooper Flag em várias posses. Teve uma jogada, acho que foi no terceiro ou no segundo quarto, não me lembro direito. Mas foi uma jogada, cara, onde o Carter Bryant... Vou até tentar mostrar essa jogada aí pra vocês. Cara, ele defendeu na mesma jogada uns 3, 4 jogadores diferentes, mano. Tipo assim, uma jogada absurda. Ele começa defendendo fora da bola um cara, aí ele vai pra ajuda, troca a marcação, sai do perímetro, vai pro garrafão, contesta no garrafão, sabe? Mano, uma posse defensiva monstruosa. Mano, psicopata esse Carter Bryant. Psicopata defensivo. O cara é um monstro na defesa. Ofensivamente, tem suas questões hoje. Não matou nenhuma bola, né? Mas defensivamente o Carter Bryant mano, é um absurdo esse moleque, cara. E aí eu só fico pensando nessa quadra defensiva do Spurs com Carter Bryant, Stephen Castle e o Wembanyama. Cara, vai ser surreal. E tendo Dylan Harper, tendo De'Aaron Fox ali jogando, mano, o timinho do Spurs vai estar interessantíssimo nessa temporada, mano. Interessantíssimo. Não sei até que ponto o Spurs vai conseguir bater de frente com a nata da Conferência Oeste. Eu acho que o Spurs ainda tá, né, alguns degraus abaixo do top 5 ali da conferência. Mas, mano, vai incomodar. Vai incomodar. E a defesa desse time vai ser um negócio bem legal de se ver, mano. Os 2 novatos do Spurs jogaram bem, ao meu ver. E teve o David Jones Garcia de novo comandando a pontuação de San Antonio, né, cara? Ele que tem sido, cara, um dos melhores jogadores aí da Summer League.
né? Contando também com a Summer League da Califórnia que ele jogou. Cara, grande atuação dele vindo do banco, mano. 21 pontos, 5 assistências, 5 rebotes, 3 de 3 no perímetro. Mano, esse cara precisa ter uma chance aí em algum time, mano. Não é possível que não vai ter ninguém dando um two-way na mão do Jonas Garcia, porque esse moleque tá jogando muito, cara. E assim, é um cara que, beleza, não é jovem como o Dylan Harper, mas, mano, é um cara de 22, 23 anos. Então, mano, ainda é jovem, ainda tem potencial de crescimento. E ele tá provando jogo após jogo que ele tem qualidade pra estar na NBA. Esse moleque é bom, cara. É bom jogador. Na defesa, tem algumas questões. Eu acho que marcando fora da bola, ele deixa muito a desejar. Mas marcando o on-ball ali, mano a mano, ele se vira bem, cara. Se vira bem ofensivamente. Tem muito recurso. Então, David Jones Garcia, olho nele, tá? Sobre Dallas, né, que saiu derrotado aí, cara, Cooper Flagg mandou no jogo aí por Dallas, né? O Cooper Flagg que teve uma estreia tanto quanto decepcionante, digamos assim, né? Não foi a estreia dos sonhos, né? Errou muito arremesso. Claramente ele estava bem nervoso na estreia. Hoje já vimos o Cooper Flagg mais tranquilo, né? Um Cooper Flagg mais seguro, tomando melhores decisões no ataque, sendo agressivo, entregando uma boa defesa também. E, mano, o resultado foi isso aí. 31 pontos pra ele, com 10 de 21 nos arremessos, matou 3 de 9 no perímetro, entregou dunks, entregou pontes aéreas. Mano, foi um jogo excepcional do Cooper Flagg, mano. E isso tudo sendo marcado pelo psicopata do Carter Bryant. Então, mano, uma atuação enorme do Cooper Flagg, jogou pra caralho. Deu show, realmente. Deu show. E é o que eu falei depois da estreia, mano. Não tirem conclusões em Summer League. Né? Summer League não é pra novato jogar bem. Summer League é pra cara como o Darius Bazley, por exemplo, como o próprio Jonas Garcia. É pra esses caras jogarem bem. Esses caras têm que jogar bem na Summer League, porque eles precisam tentar um contrato. Agora, novatos como Cooper Flagg, como Dylan Harper, mano, esses caras não precisam jogar bem na Summer League, porque eles já têm contrato. Entendeu? Pra eles, a Summer League é só pra aparecer mesmo, pra ter uma primeira experiência e tal. Não é pra jogar bem, não tem por que cobrar os novatos na Summer League. Claro, é legal que eles joguem bem, é bacana pro público, mas não dá pra tirar conclusão sobre nada baseado em Summer League. Mano, teve gente no vídeo que eu fiz sobre a estreia do Cooper Flagg, cara, teve gente falando que, olha aí, não é tudo isso, falou que era tudo isso, não é nada. O cara baseando uma opinião em Summer League, pô, isso é inacreditável, pô. É inacreditável. Né? Assim como, por exemplo, no vídeo que eu fiz falando sobre a estreia do Hansei Young e tal, o que apareceu de gente falando, olha aí, Luiz, criticou a escolha, olha aí o cara. Pô, se baseando num jogo de Summer League contra o Golden State, que é um time horrível na Summer League, saca? Tipo, menos. Dá pra ficar animadinho e tal, dá pra se empolgar um pouquinho com atuações em Summer League? Sim. Eu me empolguei pra caramba com a atuação do Hansei Young contra o Warriors. Hoje, assim, eu me empolguei num nível extremo com a atuação do Cooper Flagg, com o do Dylan Harper, fiquei muito animado. Mas, cara, eu não vou tirar nenhuma conclusão baseada em Summer League. Nem uma conclusão pro mal, nem pro bem. Summer League, cara, pra novato, não serve pra nada. Serve pra jogadores que querem um contrato two-way. Pra esses caras, Summer League vale muito. E pra segundanista. Pra segundanista, é legal Summer League também pra você ver evolução. Por exemplo, o Rich Shepard, mostrando uma puta evolução. Terce Shannon, Devin Carter. É legal Summer League pra ver esses caras também. Agora, pra novato, é só vitrine, mano. É literalmente só vitrine pro novato aparecer pros fãs. É só pra isso.
é só pra isso. Mas, inegável que Cooper Flag jogou pra caralho, grande atuação. Dylan Harper também jogou muito bem. E, mano, foi realmente o grande creme de la creme da rodada. Baita embate entre os dois. E belo jogo, cara, belo jogo. E muito legal, né, ver os dois melhores prospectos aí da classe jogando no Texas, né? Realmente o Texas tá em alta na NBA. Então, é isso, né, gente? Sobre Summer League é isso. Comenta aí o que você achou da rodada, o que você achou dos jogos, manda aí a sua opinião. Você tá gostando? Agora uma pergunta, né, de coração. Você tá gostando desse novo formato de vídeo que eu tô fazendo, né? Não sei se vocês repararam, mas os vídeos aí de sábado, todos saíram com uma ediçãozinha, né, diferente, com alguns, né, com algumas imagens, com alguns vídeos. Vocês estão gostando? Vocês curtiram esse formato? É um formato um pouquinho mais trabalhoso, né, pra mim, porque, né, é mais um trabalho que eu tenho que fazer, além dos roteiros e da gravação em si. Agora também tem edição. Mas, cara, eu tô vendo alguns comentários bem positivos sobre os vídeos. Então, eu quero que você comente aí se tá gostando desse formato novo. É um formato que vai acabar fazendo com que alguns vídeos demorem um pouquinho mais pra sair, mas, em compensação, sai com um pouquinho mais de qualidade também. Mas comenta aí, eu quero muito saber sua opinião sobre a edição, se tá bacana, se tá legal. Se vocês estiverem curtindo, eu vou tentar manter para essa próxima temporada, né? Tentar manter aí um padrãozinho de edição aí para essa temporada aí. E comenta aí, né? Porque aqui o canal é feito, né, em conjunto, né? O canal é meu, tá no meu nome, Mas a gente faz tudo junto aqui. Eu sempre gosto de saber a opinião de vocês, até porque tudo que eu faço é para vocês, né? Os vídeos são para vocês, não são para mim, são para vocês. Então, comenta aí que vocês estão curtindo esse novo formato. E é isso, né, rapaziada? A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Amanhã não, né? Hoje, no caso, né? Daqui a pouco já vai sair o Switch TV Show. Então, até mais. Lembrando que, né, pra assistir os jogos da Summer League, o League Pass é a melhor opção, né? Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E aí eu vou deixar um linkzinho no comentário fixado do vídeo que vai te oferecer o League Pass com algumas condições especiais. 7 dias grátis de teste, descontinho aí no plano, né, no plano mensal, descontinho bom, né? Então, se você quiser o League Pass com essas condições, link tá aí, aproveita, porque aí de quebra você já vai estar ajudando o canal, né? Vai estar ajudando de forma direta ao canal. Então, puder dar essa moral, agradeço bastante. Fechou? Então é isso. Obrigado aí pela audiência, um grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau!